Marcos, eu sou aluno do sexto período aqui da faculdade. Primeiramente, eu queria falar que minha apresentação vai ser para pontuar algumas coisas mesmo. Em 10 minutos é difícil de trabalhar tudo que o artigo contempla, né? E propor algumas reflexões e principalmente trocar experiências. Deixar aberto para vocês intervirem e perguntarem, falarem a opinião de vocês. Acho que o mais importante numa oportunidade dessas é a troca de experiências mesmo. Bom, tá dando para todo mundo ver aí, né? Eu comecei essa análise por um histórico da educação jurídica no Brasil, porque eu sempre tive a impressão de que os debates eram os mesmos, as críticas são as mesmas há muito tempo, e eu quis estudar um pouco esse histórico para ver se confirmava ou não essa minha impressão. E os cursos começaram em 1827, em São Paulo e Olinda, com o decreto de 11 de agosto, e durante o período imperial, as faculdades de Direito no Brasil serviam para a formação das elites, os bacharéis das elites, que antigamente eram formadas principalmente na Universidade de Coimbra e passaram a ser formadas no Brasil, em Olinda e em São Paulo. No final do século XIX, já com um aumento da demanda por bacharéis em Direito, aumentaram bastante o número de matrículas, o número de faculdades, criaram, por exemplo, aqui a UFMG, se não me engano, de 1892, e algumas outras também do Rio Grande do Sul, acho que Rio de Janeiro também é uma delas, não lembro todas de cor, para suprir essa carência, essa demanda, na verdade, né? Só que nada mudou estruturalmente na educação jurídica do Brasil, simplesmente aumentaram as vagas porque aumentou a demanda, não foi feito um acompanhamento crítico disso, da finalidade, do objetivo dos juristas no Brasil. Em 1931 teve a reforma do Francisco Campos, que dividiu em 2 percursos, não vou entrar nisso. Na ditadura a gente vê o tanto que é sintomático esse aumento de matrículas por demanda, mas sem qualquer olhar crítico sobre isso. Em 64 eram 142 mil matrículas e 10 anos depois, quase 900 mil. Então, é um crescimento de não sei quantos por cento aí, mas realmente muita coisa, um aumento muito significativo. Mas como a gente sabe também, na ditadura militar, até as aulas mesmo chegavam a ser monitoradas por componentes do regime para barrar qualquer tipo de oposição que pudesse ser feita no âmbito acadêmico. Com a redemocratização, a partir de 88, isso muda um pouco. Tem a portaria do MEC de 94 a 1886, que ela inclui nas suas disciplinas como obrigatória sociologia, por exemplo, economia, filosofia geral, ciência política, que aqui é o TGE, por exemplo. E já é um avanço importante já. Eu considero talvez o avanço mais importante que a gente teve em quase 200 anos de educação jurídica no Brasil. Porque tentou realmente tirar do direito esse caráter puro de isolamento, essa pureza, que ainda assim a gente vê hoje, né? É claro que uma simples mudança de currículo não é capaz de alterar um quadro epistemológico dessa natureza. Também alteraram, também colocando a monografia, os estágios supervisionados que a gente tem aqui com o núcleo de prática jurídica. Tem como passar o slide, por favor? E, com certeza, com esse estudo histórico da educação, uma coisa que é bem observável que o ensino foi massificado, foi democratizado, mas não houve qualquer tipo de avanço significativo em metodologias participativas, quando eu digo avanço institucional, né? O MEC propondo isso, as universidades comprando essa ideia, tanto que a gente está aqui em 2014 discutindo a primazia da aula expositiva, o ensino bancário, como isso não foi alterado ao longo do tempo. E acredito eu que o principal enfoque que a gente deve ter numa educação, principalmente de direito, que tem suas peculiaridades, é uma educação que vise a autonomia do estudante. E aí a gente tem um paradigma que para mim domina até hoje, que é o paradigma da educação bancária, que foi idealizada pelo Paulo Freire. Essa educação ela é calcada no fundamento de um aluno como sujeito passivo do processo de aprendizagem e o professor como sujeito ativo. É o aluno ignorante e o professor sábio, que essa é uma expressão do download do professor Garcês,
que ele modernizou essa ideia do Paulo Freire com download como se o que o aluno fizesse hoje é um download de informações e eu não diria conhecimento não, é mais de informações e algumas ideias que o professor passa. E uma coisa interessante é que ainda hoje a sala de aula é um espaço mais tradicional de aprendizagem e a gente não repensou a sala de aula. Por isso que a sala de aula ainda é hoje o espaço da educação bancária. E a sala de aula é também um momento no qual o currículo pensado é posto em prática, é colocado em prática. A gente pensa um currículo, mesmo que a gente ponha sociologia e outras disciplinas com teor mais crítico, mas a gente coloca disciplinas em prática com uma forma dogmática, e isso acaba que não altera muita coisa. E essa ausência de estímulo à autonomia acaba gerando, por consequência, um jurista mais técnico, com baixo teor crítico, não consegue compreender bem a complexidade dos fenômenos sociais, dos problemas sociais do país. Eu queria ver um trechinho, são 3 linhas, sobre esse tecnicismo que o Machado de Assis definiu no Dom Casmurro. Ele, na verdade, não definiu o tecnicismo, eu interpreto como tecnicismo dessa forma. Abre aspas. Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo. Nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos. Nós roemos. Fecha aspas. Então, exatamente, ele escreveu isso no Dom Casmurro, não sei em que ano, mas com certeza há muito tempo. É uma mentalidade que a gente vê que predomina ainda assim hoje, com professores que querem do aluno a memorização e reprodução daquilo que ele coloca em sala e avalia isso. O aluno é bem avaliado se ele consegue reproduzir o que o professor falou, basicamente isso. Não existe uma valorização do poder criativo, de um poder crítico, nada disso. E para isso, obviamente, o professor tem que se reconhecer enquanto educador. Se ele não entender o papel dele como educador e sim como um transmissor de informação, é impossível a gente vislumbrar uma metodologia de ensino que seja mais alternativa e propositiva nesse sentido. Aí são 3 propostas simples que eu entendo, na verdade 2, que é a utilização de métodos que favoreçam a autonomia, que tirem o aluno da zona de conforto realmente, que faça ele entender que ele é construtor da sua formação, do seu curso. E eu acho que essa questão de tirar o aluno da zona de conforto e colocar metodologias de ensino alternativas como algo essencial para a formação tem que ser posto num projeto pedagógico de curso. O que acontece hoje é que os projetos pedagógicos não têm importância nenhuma, as pessoas não sequer sabem da existência deles, não se interessam por eles. Então eu acho que o projeto pedagógico de curso ele tem que vir como algo caminhando ao lado da matriz curricular, para que a matriz curricular seja posta em prática de uma forma mais refletida. E a flexibilização curricular, porque ao longo desses quase 20 anos de educação jurídica, muito se alterou o currículo, muito mesmo. Durante todo o tempo, quando se tinha alguma insatisfação com o ensino jurídico, a primeira coisa que as pessoas propunham era uma mudança de currículo. Vamos mudar as disciplinas que a gente cursa. E a gente muda a disciplina às vezes de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, mas o problema continua. Por que continua? Porque a gente não pensa como aplicar esse currículo, a gente não sabe como fazer, como chegar na sala de aula e colocar o que a gente pensa ser mais crítico de forma crítica também. Então acho que a flexibilização ela ajuda o aluno a escolher seu próprio curso, dá o poder para ele da própria formação, assim como a metodologia de ensino transmite a ele a responsabilidade também de se sentir sujeito ativo no processo de aprendizagem. Só para lembrar, gente, esse é o grupo de trabalho discutindo o projeto pedagógico, né? A grade curricular e o que a gente quer dessa escola. Então, os trabalhos vão ter mais a ver com mudanças no projeto pedagógico, na grade. Né?
noite a todos. Quando a gente estiver abrindo, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu venho de uma instituição privada, então é um contexto um pouco diferente do qual a gente tem vivenciado nesses 2 dias. É uma faculdade no interior do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, chamada Faculdade Médica. Eu comprei a graduação na metade do ano agora, então eu estou entre a graduação e o mestrado, iniciei o mestrado no próximo ano. E esse trabalho é resultado de uma sequência dada à monografia. Então, minha monografia foi sobre o ensino jurídico no Brasil, cenários impossíveis, que faz uma análise da constituição dos cursos, passando pelas reformas, as inúmeras reformas, como o colega citou anteriormente, e, posteriormente, chegando ao marco regulatório, que foi a nossa última movimentação, digamos assim, mais significativa no âmbito nacional, tentando estabelecer, então, algumas diretrizes. E é engraçado porque eu imaginei, quando cheguei no evento, que visualizaria um cenário completamente diferente das instituições privadas. No entanto, é exatamente igual, as dificuldades são exatamente as mesmas. E as instituições privadas possuem algumas características um pouco mais peculiares, como o fato das instituições se constituírem como empresas, né? Então a gente tem aí a grande gama de cursos, até um dado um tanto quanto interessante, que hoje o Brasil tem mais instituições de ensino superior em direito do que todo o restante do mundo junto. Então, ou seja, como assim um país ter tanta instituição de ensino, né? O ensino de direito é tão lucrativo assim para as instituições privadas, né? Então são vários fatores que a gente vem se questionando, como também o fato da alfabetização do ensino. Deu certo. Então o artigo ele é constituído por 3 seções. A primeira, referente à criação dos cursos jurídicos no Brasil e as primeiras estruturas curriculares, que tem o objetivo de apresentar essa constituição histórica dos cursos jurídicos, através da primeira grade que foi apresentada da Lei de 11 de agosto de 1827. O segundo ponto, a segunda seção, é o ensino jurídico em crise, culpa de quem? Currículo, metodologia ou entes envolvidos? Aonde está a culpa para esses problemas todos, né? Então, diante das demandas das diversas exposições que nós tivemos ontem e hoje pela manhã, a gente vê que não existe um culpado, né? Que é o que eu trago no artigo. Todo mundo tem a sua parcela e todo mundo tem que trabalhar junto para que a gente constitua um ensino de qualidade, né? E a terceira sessão, então, as reflexões epistemológicas sobre a necessária reestruturação dos currículos jurídicos. Então, dividiu-se nesses 3 pontos. O objetivo, então, é analisar a constituição histórica dos cursos, esses 187 anos de curso jurídico no Brasil, identificar os fatos que derivaram da presente crise e também apresentar os possíveis meios para a reestruturação, uma nova estruturação, dá para se dizer assim, dos cursos jurídicos do Brasil, do ensino jurídico. E aí fundamentando na questão da educação jurídica, que a gente falou muito ontem, que é esse tripé, né? Extensão, pesquisa e ensino. Até então falava-se muito em ensino do direito, mas não, na verdade é educação jurídica, né? É um âmbito muito mais profundo. Então a primeira sessão ela conta os fatos referentes à época de 1823 e 1827, derivarem da constituição dos cursos através dos debates parlamentares. Época essa que tinha uma incidência muito forte, uma influência muito forte do fato da crise do país recente acontecido. E aí ela tinha uma interferência muito grande das 3 elites que compõem o Império na época, que era a elite imperial, que possuía o controle do Estado de informação, a elite civil, representante dos interesses incipientes da sociedade, e a elite civil fracionada, que era mais liberal e resistente aos objetivos das situações institucionais burocráticas, além de ser a mais engajada no processo de independência do país. Como o colega expôs anteriormente, nós tínhamos como cidades preferidas São Paulo e Olinda, e preteridas Minas Gerais e Rio de Janeiro. E os fatores que derivaram, então, na criação dos cursos foram fatores referentes à influência política, às condições financeiras e também geográficas. Minas Gerais, que era tida como uma cidade que poderia receber a primeira escola de direito, só não ocorreu pelo fato de recentemente ter sido berço de movimentos liberais, né, que
amedrontavam as elites. E aí a gente tem então a lei de 11 de agosto de 1827. Aqui eu queria trazer então, claro que no artigo eu faço uma análise muito mais profunda, mas um cenário desse período, né, o que ocorreu, qual foi o fato mais significativo. Então, em 1828, 1º de março, tivemos o início das atividades do curso de Ciências Jurídicas de São Paulo, e em 15 de maio, de Olinda. Em 1853, através do decreto 1134, tivemos a reestruturação curricular dos cursos de Direito. Em 1873, o projeto de lei 463, que marcou o início dos diálogos do ensino livre do direito no Brasil. Em 1931, a primeira reforma educacional de caráter nacional. Em 1972, a definição do quadro de disciplinas opcionais e a consolidação do conhecimento interdisciplinar, então surge em 1972. Em 1994, foram fixadas as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico. E em 2004, foram instituídas as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Direito. Então, ensino jurídico em crise, culpa de quem? Eu vou dar uma acelerada na apresentação em função do tempo. Então, os principais fatores da crise, que a gente viu muito ontem, o reducionismo do direito, dissociando-o das mudantes realidades sociais. O início da massificação do ensino jurídico, que foi o que eu falei no início da apresentação com relação à quantidade imensa de instituições privadas oferecendo curso de Direito, o fato dos cursos serem voltados para os interesses políticos e estatais, e o excesso de disciplinas, que é a herança das sucessivas reformas sem objetivos específicos. Então, a gente traz aqui um panorama bem breve também com relação à constituição dos cursos, que as faculdades de Direito, em sua grande maioria, se constituíram como locais que se processa uma transmissão ultrapassada do saber, que foi o que a gente falou muito ontem, né, com relação a essa desconexão com a sociedade. Uma metodologia de ensino que é caracterizada pela repetição através da didática autoritária e conservadora. O fato do estudante de Direito carecer de um perfil questionador, a gente entra em aspectos vocacionais que eu procurei aprofundar no artigo. O que o aluno de Direito busca na faculdade de Direito? O que ele pretende através desse curso? Então, esses são fatores que a gente deve levar em conta, se é somente estabilidade profissional e financeira, ou se ele é envolto de um perfil jurídico moldado através dos valores jurídicos. A falta de docentes voltados à pesquisa e à vida acadêmica, que também foi bastante trabalhado ontem, e também a falta de incentivos que visem a constante e necessária capacitação docente. E o terceiro ponto, então, foram as reflexões epistemológicas sobre a necessária reestruturação dos currículos jurídicos. Ou seja, o direito depara-se com situações inéditas constantemente, o que faz com que cria a necessidade de que esteja em constante atualização, né? E também com o aumento na oferta dos cursos superiores em Direito, é perceptível que o acesso ao ensino tem recebido um público cada vez mais intelectualmente despreparado. Ou seja, nós não temos cursos de nivelamento. Hoje em dia, numa instituição privada, é muito fácil do aluno passar no vestibular e entrar para o curso de Direito, né? Muitas vezes as instituições, pela quantidade de cursos, né, recebem todo e qualquer aluno que muitas vezes vem do ensino médio sem esse preparo. Num país como o nosso, que o ensino médio não prepara adequadamente, ou como deveria, digamos assim, os nossos alunos. Então, a ideia nesse ponto foi criar meios e mecanismos para inserir cursos de nivelamento no início do curso de graduação em Direito, né? Objetivando assim qualificar o aluno e suprindo, digamos assim, uma carência no ensino fundamental e médio. Métodos de ensino também foram bastante trabalhados durante o evento, né? Eu procurei trazer para o artigo, e eu vou pular então para a contribuição de Luiz Alberto Vará, que é um autor que eu gosto muito e procurei enfatizar dentro do artigo, né? Vará, então, ele realiza uma releitura dos métodos de ensino de Direito existentes, né? Ele cria uma nova maneira de dar aula. Até ele tem, como no livro dele consta, o registro das aulas mágicas de Vará. Então ele procura apresentar uma metodologia de aula que envolve o aluno e que torna esse aluno ente principal no processo de ensino. Então quem teve o privilégio de ter aula com o Vará, que faleceu faz pouco tempo, né? Todo mundo registra ser uma experiência fantástica, a metodologia de ensino desenvolvida em sala de aula. Então, no artigo, quando se fala em metodologia, eu procuro abordar as questões referentes ao trabalho realizado pelo Luiz Alberto Vará. Em considerações finais, então, o que a gente vem falando bastante
ao longo do seminário, que é um novo ensino jurídico é imprescindível, não tem mais como continuar com a metodologia que a gente tem hoje, seja aqui na instituição pública ou seja lá na instituição privada. Então chega o momento de a gente repensar todo o processo e criar uma unidade, né? É claro que hoje foi falar a questão da universidade, que favorece bastante pelo fato de ter outros cursos no ambiente e criar essa ligação, essa relação interdisciplinar, mas a instituição privada também precisa buscar mecanismos para constituir essa nova forma de ensinar, essa nova forma de transmitir, ou melhor, de trocar conhecimento, né? E aí o trabalho, então, como finalidade, ele busca convidar um rompimento aos paradigmas ultrapassados que constituíam o ensino do direito até então, né? Temos inúmeras reformas que aconteceram, mas essas reformas surtiram, claro, efeitos muito positivos, mas chega ao ponto que, como está, não dá mais, né? Então o trabalho busca fazer esse convite, essa provocação para a mudança no cenário atual. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Luiz Gustavo, eu sou aluno do mestrado acadêmico em Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e eu escrevi esse artigo conjuntamente com a Patrícia Velar. Ela está no programa de intercâmbio, por isso ela não está presente, e eu vou fazer o possível para representá-la bem aqui. O nosso artigo ele foi fruto de uma experiência, que é um curso que a gente tem que criar quando a gente finaliza a matéria lecionada pelo professor Garcês lá, de formação de docente. A gente ministra um curso de Direito de Desenvolvimento numa instituição privada de São Paulo, que é a Universidade de São Judas. O nosso foco principal nesse artigo é discutir a necessidade de se pensar um processo de transição quando se pensa em inserir método participativo em instituições que tradicionalmente são moldadas através do como se ensina através de um método expositivo. Essa inquietude, essa necessidade de se pensar nessa fase, nesse processo, se deu por conta da nossa experiência, que eu vou relatar bem sucintamente, que faz todo sentido aqui, para a compreensão do que a gente vai falar no artigo. Primeiramente, a gente montou um curso, a gente sabia que a Universidade de São Judas tem como método de ensino um método expositivo, como a maioria das universidades de direito do país. Só que a gente tinha que inserir um método participativo nessa aula, nesse curso que a gente ia ministrar. A partir disso, a gente fez o quê? A gente mesclou o método participativo com o método expositivo. No primeiro momento de método expositivo, que a gente explicou o que é o direito de desenvolvimento. As duas grandes linhas do direito de desenvolvimento. O direito de desenvolvimento pensado como desenvolvimento econômico e o direito de desenvolvimento pensado como o desenvolvimento como ampliação de liberdades. Então você vê, tem um contraponto e tem pode-se pensar numa certa oposição no primeiro momento entre essas duas linhas. E a partir disso, o que a gente fez? Pensando em atrair os alunos para que eles participassem da aula. O segundo momento foi um momento em que a gente colocou uma lei que problematizava essa questão para que ela fosse debatida. A gente escolheu a lei da meia entrada. A lei da meia entrada por quê? Porque a lei da meia entrada deixa muito evidente essa oposição entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento como uma ampliação de liberdades. Em nenhum momento isso foi explicitado aos alunos. A nossa intenção era que eles desenvolvessem por si essa relação entre o que tinha sido trabalhado na teoria com o que ia ser discutido em relação àquela lei. O que aconteceu foi, no primeiro momento, a gente foi surpreendido por uma atenção da sala que a gente não imaginava que a gente teria. A sala totalmente em silêncio, ninguém se retirou nem para ir ao banheiro. No segundo momento, a sala continuou cheia. E quando a gente pediu para que eles se reunissem em grupos para discutirem, que a gente preparou um material com partes da lei, para que ele ficasse evidente essa contraposição, essas duas ideias de direito e desenvolvimento, eles assustaram. E a gente assustou. A gente contava com essa possibilidade, pois a gente sabia que a gente estava dando aula em uma universidade, que tradicionalmente isso não é feito. Aí a gente já contava com o plano B. Se isso não acontecer um curso, a gente vai ter que continuar com o método expositivo
e tentar trazer esse conteúdo que seria feito, realizado por eles, pensado por eles, autonomamente, a gente vai ter que fazer isso. Só que aí a gente ainda perguntou, quem aqui quer se reunir em grupos e discutir esse assunto? Ninguém levantou a mão. Aí o que a gente fez? Simplesmente, não, então individualmente, cada um pode ler e depois a gente vai conversar sobre esse assunto. Surpreendentemente, o assunto gerou tanto interesse que a gente teve que pedir para que encerrasse o debate entre eles mesmos. A gente pouco falou, porque eles se envolveram muito com o que estava sendo discutido. E nesse momento, e isso se deu praticamente espontaneamente. A gente não pediu mais que eles participassem. E mais interessante ainda, como avaliação do nosso curso, porque a gente foi avaliado por eles colocaram que queriam que na Universidade de São Judas existissem mais cursos como aqueles cursos que a gente deu. E mais aulas que tivessem aquela segunda parte da aula que a gente deu. Então, a partir disso a gente pensou nessa situação. Eu tenho um ambiente, um contexto que não é fértil a essa metodologia de ensino participativo. Nessa metodologia de ensino participativo, eu preciso de um aluno, e vou exigir muito mais de um aluno. Ele tem que estar preparado para a discussão, ou no mínimo, ele tem que estar disposto a falar. Segundo ponto e terceiro ponto que estão ligados a uma mesma questão. A soberania da opinião e da palavra do professor. Eles têm que perceber que o que eles falam tem importância. E outra coisa, o que os amigos, os alunos, os colegas de sala falam também tem importância. Tanto quanto o que o professor fala, se não mais do que o professor fala, porque eles trazem a realidade vivenciada que muitas vezes o professor não tem. Então, o que a gente... E na conclusão, que foi a conclusão do curso, que foi de responsabilidade da Patrícia, a nossa intenção era deixar, não responder nada. A nossa intenção é colocar relativizações em relação à teoria. Eles já tinham percebido pela discussão da lei da minha entrada que a teoria de direito de desenvolvimento poderia ser contestada e problematizada. Então, a conclusão foi para reforçar isso. A gente não quer dar respostas. E aí, o que a gente percebeu é o seguinte: talvez o melhor caminho para se fazer essa transição seja não inserir esse método e tratar desse método de forma, trazer esse método de forma tão explícita aos alunos. Eu não vou falar, então hoje nós vamos fazer uma dinâmica e você assume o papel de juiz, você assume o papel de réu. A gente sabe como aluno, quando a gente é surpreendido assim, o coração vem na boca, a gente fica com a boca seca, a gente acha que não vai saber falar nada. Então o que essa experiência mostrou pra gente? Como a gente pode fazer essa transição? De forma que isso pareça natural aos alunos, mas a gente pensou, era intencional da nossa parte que eles participassem. E como isso foi possível? Porque a gente pensou em trabalhar um tema a ser discutido, que era um tema que trazia a realidade deles. A gente sabia que a gente estava falando com o público de universitários. Falar para o público de universitários de lei de meia entrada é tocar em um assunto que interessa muito a eles. Então, a participação ela foi espontânea quando a gente já não mais contava com a participação deles, porque eles se identificaram com aquilo que estava sendo tratado ali. Isso é fruto de uma fala e de uma ideia que o Garcês o tempo inteiro deixou muito claro quando a gente teve que formatar a aula. Uma aula ela não pode ser a mesma para públicos diferentes. Eu sei quem é meu público. O meu público são universitários, de classes sociais mistas. Então, se eu trouxer um assunto que interessa somente a classe média alta, aquilo para uma classe baixa pode não fazer muito sentido. E aquilo não desperta a vontade de participar, aquilo é uma realidade distante. Ali a gente tinha pessoas de 17 a 65 anos, todos eram estudantes, todos foram afetados, estão sendo afetados pela lei da minha entrada. Então, e assim, o que é importante ressaltar? A dedicação do professor para selecionar o caso que vai ser tratado, ela é imprescindível. E é um processo muito difícil.
A gente ficou pesquisando vários assuntos, debatendo será que esse, pesquisado no site do Legislativo, está sendo discutido na Comissão de Economia, de Assuntos Econômicos, está sendo discutido na Comissão de Assuntos Sociais, vamos tentar mesclar. Quer dizer, isso foi um trabalho difícil para a gente, mas que gerou um resultado surpreendente, assim, a gente foi surpreendido e foi surpreendido positivamente de novo. E agora, para fechar, é só uma experiência, um relato bem breve, uma fala bem breve em relação a métodos de ensino participativo. Eu estudei em uma universidade pública em que o método participativo praticamente não aconteceu durante 5 anos. Hoje eu estudo numa instituição que me exigiu o método participativo o tempo inteiro. A GV, as aulas do mestrado são construídas em cima de discussões. A gente vai para o texto lido, pura e simplesmente, não existe momento, raramente tem momentos expositivos. Eu tive uma aula de teoria do direito o tempo inteiro, o método de ensino que é o método socrático. Eu não saí dali falando, eu sei que Dworkin fala isso, eu sei que Hart fala isso, eu aprendi, eu construí por mim esse conhecimento. No primeiro momento é estranho, parece que não vou aprender nada, mas depois o que é o grande ganho do método participativo para mim? É que a aula não acaba quando o tempo da aula acaba. Como eu construo o meu conhecimento, aquilo vai fervilhar e vai me causar tantos questionamentos, eu vou questionar tanto aquilo que está colocado já, que aquilo vai continuar, aquela problematização continua depois que a aula acaba. E isso faz com que eu veja respostas que são dadas, axiomas, teoremas, e fale, isso pode ser questionado, porque a minha experiência mostrou que o que está dado pode não ser aquilo que é totalmente verdade, ou aquilo que não pode ser debatido, aquilo que não pode ser contestado. Muito obrigado. A contribuição do Unesco para o caráter demonstrativo do futuro, caso a educação no Brasil, Paulo Souza. Vocês acham que a gente pode fazer os 3 aulas e depois abrir? E a gente abre e finaliza, é melhor, né? Beleza, então depois da Paulinha, em vez da gente fazer o debate, eu vou chamar o próximo. Ok? Vai lá, Paulo. Você quer usar o computador? Não. Boa tarde, meu nome é Paula Constante, sou estudante de Ciência do Estado aqui da casa, sou orientadora de campo do programa Polo Cidadania. Eu queria começar o meu trabalho lendo um trecho muito importante, que é: estou com os que acham que não há arte neutra. Mesmo sem nenhuma intenção do pintor, o quadro indica sempre um sentimento social. Isso estava na obra do Portinari, estava aqui em Belo Horizonte, né? Então é um dos trechos que eu coloco no meu trabalho muito importante, porque ele vai se basar na contribuição da Unesco para a construção de uma educação emancipatória jurídica, mas social. Acho que, como a maioria percebeu, eu sou terminantemente contra a mercantilização do ensino. Desde o princípio da criação da Unesco, em 1945, ela pautou sobre a solidariedade intelectual e moral da humanidade. Então, desde o princípio da criação, ela falou, olha, a gente tem que ter uma solidariedade no ensino. Só que o seu trabalho, ele não, apesar de ter iniciado em 1945, ele não terminou ali. A gente teve diversas conferências internacionais sobre a educação superior e a sua importância. E, além disso, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 26 fala: toda pessoa tem direito à educação. E o ensino superior deve ser acessível a todos em função do seu mérito. Já deixando um adendo, que eu não concordo com o último item do mérito, né? A meritocracia, ela não está vigente, para mim, ela está pautada para a igualdade. A igualdade também, no caráter hoje, ele não existe. Eu trabalho com a ideia de uma teoria da diversidade, e a teoria da diversidade não tem como comparar a questão do mérito. A gente tem condições completamente diferentes de ingresso na universidade, e o mérito ele serve apenas para reiterar essa desigualdade social presente na universidade. Hoje em dia isso é muito bem visto na universidade, muito bem visto o mérito, com notas A, né? Alunos sabem falar inglês, francês, só que eles vêm, claro, de boas escolas. E a gente não leva em conta os alunos que vieram de escola pública, ou os ingressos de cotas, bônus, porque a Federal ela começou o processo de bônus recentemente, no ano passado, a cotas, né, o ano passado, anteriormente era o processo de bônus.
Então, provavelmente também vamos ter uma mudança estrutural e que vai refletir na educação jurídica, espero. Porque não vamos mais poder pautar o nosso ensino jurídico também numa educação apenas europeia, né, de princípios de igualdade, fraternidade, como diz a Revolução Francesa. Né, a gente já tem ideias que eu corroboro, por exemplo, que é o direito à diversidade, que é trabalhado tanto pelo professor José Luiz Quadros, que ele trabalha os estados da Bolívia, do Equador, direito, por exemplo, da Índia, direito da China, que o professor Marcelo tem trabalhado, que são modelos também de construção de ensino jurídicos completamente diferentes e terão que ser contemplados nessa nova universidade que estamos construindo. E aí eu corroboro com o que você falou, Aníbal, que é a questão da educação. Né? Então, eu fiquei um pouco triste, assim, porque o seminário chama ensino jurídico, e na verdade o seminário deve chamar educação jurídica, né? A gente está trabalhando com pesquisa, ensino e extensão, é uma coisa tão ampla, é um termo tão bonito. Até trouxe aqui um conceito que é: a educação é a forma nominada do verbo educar. Ela veio do latim educare, né? Então, do sere também, no italiano. Então, são termos que a gente contempla a educação de uma forma tão ampla, tão mais sensível do que o ensino, que é uma coisa mais fechada. Então, até nesse ideológico e político que busca uma reflexão crítica e transformadora da realidade. Por que transformadora da realidade? O direito, ele nada mais é do que uma construção social. Aprendemos isso no primeiro período. Primeiro vem a construção social, depois vem as normas. Então vamos repensar? Para que servem essas normas? Elas servem para algum fim. Qual o fim? Né? O fim do neoliberalismo, como está exposto, que é o massacre, que é o binarismo, ou o individualismo, ou o mérito, ou a competência. Quando nós estamos aqui dentro da universidade, estamos competindo com quem? Com nós mesmos? Porque tirar A, B, isso não significa nada. Os melhores alunos nem sempre tiram as melhores notas, porque os pensamentos são homogeneizados. Então, qualquer pessoa que foge da lógica, ela tende a não tirar, né, as notas almejadas pelos ilustres professores. Então, a gente também tem que pensar nesse caráter emancipatório e autônomo da universidade. Como que vamos construir saberes? Né? Somos ensinados desde a primeira série a desenhar e colorir dentro dos quadrinhos. Qual que é o problema do colorir fora? Qual que é o problema da minha blusa não ser verde, se eu tiver uma construção na blusa do Brasil ser azul? Qual que é o problema das minhas construções teóricas serem diferentes das construções teóricas dos doutrinadores que regem essa casa? Qual que é o problema? Agora devemos ter todas as nossas pesquisas de mestrado, de doutorado, pela massificação do ensino, como tem acontecido. Eu vou tentar mestrado na área tal porque o professor gosta. E o que você gosta? E como vai ser a sua contribuição para o ensino? E aí eu trago esse exemplo da Unesco porque ela fala, olha, temos que pautar a educação emancipatória. E aí eu trago Boaventura Souza Santos, também vários autores, porque eu trabalho eu esqueci o nome, Rose, que é uma pesquisadora que eu trabalho, que ela também critica um pouco a metodologia de como ela é feita. Por quê? Eu tenho que ter um trabalho também de acordo com as metodologias padrões. Hipótese, tá me ajudando, né? Bell Hooks. Hipótese, resultado, introdução. Será que todas as pesquisas voltadas para a área social, elas realmente se enquadram nesse parâmetro? Será que agora devemos pegar parâmetro europeu do Estado moderno e aí construir? Vamos construir algo novo, vamos pensar algo novo, vamos fazer essa casa aqui, deixar um pouco ser hegeliana. Por que ela não pode ter outras funções teóricas? Por que ela não pode trazer autores das ciências sociais, da antropologia e construir um saber que se diz novo? Um saber que para mim se diz social, que realmente tem contribuição efetiva. Qual que é o fundamento de discutir direitos fundamentais e diversidade? Não sabem o que é diversidade? Não há uma teoria sobre o que é diversidade pura ainda está em construção. Então, temos que pensar assim, o meu papel vai ser sempre em prol, né, do social e como que a educação tem que se pautar nesse texto. Um dos ponderamentos que eu coloco é que a educação superior é um direito humano. Então, se ela é um direito humano, né, é o direito de todo mundo. Então, o tanto que a Unesco, em 2003, na Conferência Mundial que teve, ela falou,
a gente tem que denunciar tendências mercantilistas que definem a educação como serviço negociável e não como um direito humano. Então, a educação, moradia, saúde é um direito meu, seu, de todos, um direito humano. E, para finalizar, conforme reza a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, o ensino superior, como eu disse, é um direito humano. E é de salutar relevância compreender o contexto de transformação no qual estamos vivenciando. Então é necessário repensar uma educação jurídica. Claro, é um sonho. Ou como afirma o Boaventura, que eu amo, é uma universidade de ideia. E por que não insistimos em sonhar nessa universidade? E por que não pensar numa educação jurídica emancipatória e construtiva, e não uma educação jurídica homogeneizada como a gente tem hoje? É isso, obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Isabel Dias Neves, sou professora na Universidade Federal de Lavras. Esse é o Marcos Vinícius, discente lá também na Universidade Federal de Lavras. Pode deixar que por mim eu falo. Inclusive, meu nome é Marcos Vinícius Borges e eu estudo na Universidade Federal de Lavras, sou aluno do terceiro período, sou graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica aqui em Belo Horizonte. E essa dinâmica aqui que nós fizemos, na realidade foi ensaiada, tá? O motivo é muito simples, é fazer uma crítica exatamente a essa mania de falar pelos outros, né? O ensino superior hoje no Brasil, ele é muito verticalizado. Essa relação professor-aluno, ela é muito hierarquizada, né? Não se pressupõe autonomia do saber. Democracia pressupõe cidadania. Cidadania pressupõe autonomia. Ou seja, se não somos autônomos, como esperamos que sejamos cidadãos e, portanto, como esperamos efetivar uma democracia se não temos essa autonomia, né? E hoje, o que se percebe é que é tudo muito enquadrado. Como ela acabou de dizer, aquele que não colore dentro da bolinha, ele está fora. Necessariamente o aluno que vai bem não é aquele que é considerado o melhor. Ele apenas cumpriu aqueles requisitos, aquilo que o professor esperava. E os critérios nem sempre são transparentes, né? A matriz curricular hoje, fala-se que as autonomias gozam de... as universidades gozam de autonomia didático-pedagógica. No entanto, a OAB interfere na composição desses currículos. Me parece um pouco um contrassenso, porque a autonomia das universidades, mas com interferência do Ministério da Educação, ou seja, você está padronizando o ensino no Brasil. Há os seus méritos? Sem dúvida alguma, mas também há os seus deméritos. É claro que para ser autônomo, você precisa de fato poder desenvolver os seus currículos. Como esperar também que o direito transforme a realidade social quando os conhecimentos cobrados, por exemplo, na OAB, são puramente teóricos. Não se valoriza, né, tripé ensino, pesquisa, extensão. Há, logicamente, evidentemente, uma sobrevalorização, por exemplo, do ensino. Em seguida, da pesquisa. Em último lugar, da extensão. Ou seja, esse tripé, ele é um pouco manco, por algum dos lados. Ele não se sustenta na prática, apenas na teoria. Da mesma forma que o direito, ele é muito bonito de ser estudado, mas ele, na medida em que ele é extremamente dogmático, fechado, ele é fadado ao fracasso, a se tornar obsoleto muito rápido. Por que motivo? Porque ele não acompanha a realidade social. As disciplinas, elas levam muito tempo para mudar, e quando muda, é o que vejo é o seguinte: a ciência política, agora ela vai chamar Teoria Geral do Estado. Olha, grande mudança, né? Você modifica o nome, mas você mantém o conteúdo. Que mudança é essa? Uma mudança de fato não ocorre. A verticalização do ensino também, né?
hoje pressupõe é o saber bancário. O professor é aquele que detém o conhecimento, o aluno é aquele que vai ali apenas para aprender. O professor não aprende com o aluno, o aluno não tem nada a ensinar e a propor de mudança. E há também que se falar em uma diferenciação, professor e educador. Para mim, o professor é aquele que leva apenas o conhecimento técnico. Ele chega ali, cumpre o papel dele, pronto, e acabou. O educador é aquele que se propõe a, de fato, formar uma pessoa que vai interferir nessa realidade social. É muito importante que o professor tenha essa preocupação. Muitos gostam de ostentar, eu sou o mestre, eu sou o doutor. Ótimo, mas essa profissionalização sua, ela de fato serve para alguma coisa ou é apenas para ostentar? Muitas vezes o que eu percebo é que aquele que vai evoluindo, na realidade, no meu entendimento, ele está involuindo. Em que sentido? Ele especifica tanto o conhecimento dele que ele não consegue muitas vezes integrar os conhecimentos. Ele fica restrito àquela área. Ah, não sei falar disso. Ah, não, disso eu não entendo. Ah, procure fulano, né? Procure ciclano. Ele é especialista nessa área. Ou seja, como muitos não gostam, mas vamos falar como é muito utilizado, operador do direito, né? Como operadores do direito. Será que é isso que nós queremos? Imagina um advogado, um profissional, qualquer que seja, da área do direito. Chega o cliente ali, chega a pessoa, você vai falar, ah não, disso eu não sei falar. Aos juízes é vedado, né? Eles não podem se excusar de julgar. Eles não podem se eximir de julgar um caso. E a extensão universitária? Qual o papel da extensão universitária? A importância da extensão universitária? É pela extensão universitária que nós iremos conseguir trazer para o universo universitário esse conhecimento social. Lidar cotidianamente com a sociedade é o melhor balizador para tornar um profissional mais apto a lidar com aquilo que ele se propõe a lidar, né? Porque hoje, por exemplo, o exame da OAB cobra meramente conhecimentos teóricos. É aquele conteudismo, não valoriza as experiências pessoais. É um pouco difícil? Mas deveria-se pensar alternativas, de repente incluir uma nova fase na prova da OAB que valorizasse essas experiências, né? Nos currículos, eles não obrigam os alunos, por exemplo, a cumprirem horas de extensão universitária ou de pesquisa, simplesmente aquela presença em sala de aula, né? Então, a extensão universitária é o momento em que o profissional, independentemente se ele vai seguir a advocacia ou se ele vai se tornar um profissional da área pública, é o momento em que ele vai aprender com a sociedade aquilo que ele se propõe a regular. O que é muito fácil, o conhecimento teórico, ele é muito apartado da realidade hoje, né? É muito fácil você estudar anos a fio, depois terminou a graduação, mestrou ou não, doutorou ou não, faz o concurso para juiz. Hoje eu vou julgar a vida dele, a vida de fulano. Você está lidando com vidas. Você tem que conhecer as vidas com as quais você está lidando. Pelos livros, você não conhece a vida, aquela dor de cada um, aquela vivência, a experiência de cada um, de onde ele veio, o que ele faz, né? Então, é importante que todos os alunos passem por esse tripé, que eles desenvolvam. O ensino nem precisa se falar, as próprias aulas são ensino. Mas a pesquisa, projetos de iniciação científica, a extensão, é muito importante que todos os alunos passem por isso. Gostaria de frisar mais uma vez, sem autonomia não conseguimos nem a cidadania, nem a democracia. Então, para que tenhamos realmente autonomia de pensamento, autonomia de saber e autonomia de ação, nós precisamos, de fato, nos aproximar da sociedade e refletir sobre essa sociedade. Paulo Freire falava muito sobre essa autonomia do saber, né? Esse conhecimento que não pressupõe lados, mas
pressupõe uma relação dialógica, dialética. Não é um de um lado que está numa posição superior e outro de um lado numa posição inferior. Estamos todos no mesmo lado, no mesmo patamar. E o desejo é o mesmo, de poder resolver com eficiência os problemas dos litígios que chegam até nós. Não adianta nos colocarmos numa posição privilegiada. Ah, eu sou um doutor, tá? Mas você consegue resolver isso? Você vai ficar se eximindo a vida toda? Não. De fato, precisamos conhecer as realidades, refletir sobre elas para que possamos resolvê-las. Eu espero ter contribuído com as discussões e é isso. Muito obrigado.